Vocês conhecem a Ilha da Madeira? Esse projeto apareceu pra gente meio por acaso. A gente tinha um cliente que queria construir em Portugal, procurando um terreno para construir uma casa para investir, né? Uma casa de Airbnb. Madeira não fazia nem um pouco parte do nosso roteiro. E foi do meio pro final dessa viagem que surgiu essa oportunidade de a gente ir lá conhecer a ilha e não deu outra. A gente chegou lá, se apaixonou pelo local, dá pra ver por quê. E aí a gente finalmente encontrou o terreno e que hoje é um dos projetos que mais nos realizou. Porque a gente teve, assim, carta branca. Na verdade, o cliente tinha uma premissa só. Ele queria vista para o mar. E essa foi uma das principais vantagens desse terreno, que é um declive muito agressivo. E o que é engraçado, porque geralmente, arrumei o terreno perfeito, porque ele é plano e etc. A gente tem um pensamento um pouco diferente em relação a isso. Principalmente quando se trata de uma paisagem, né, de um relevo, de um local tão exuberante. Então, de vários pontos dessa casa, você tem esse privilégio de conseguir sempre estar vendo o mar. E outra coisa que encaixou muito bem nesse projeto é que pelo declive a gente conseguiu dividir a casa em 2 seções, o que serviu muito bem para o cliente. Ele poderia alugar uma parte da casa enquanto ele ficava na outra, ou vice-versa, alugar a casa inteira, ou mesmo receber visitantes, e todo mundo poderia se privilegiar dessa vista. Esse cliente, ele queria tanto, ele gosta tanto desse contato com o mar, ele até falou assim, se eu pudesse, eu viveria fora, mas eu preciso de uma casa. Então foi aí que a gente teve a segunda ideia também. Além de fazer essa casa totalmente virada para o mar e com a vista panorâmica, a gente fez de tudo para que ela tivesse as maiores aberturas possíveis. Todas as portas da sala, do quarto, as portas para o exterior, uma vez que elas estão abertas, elas desaparecem completamente. Perde aquela percepção de que aqui é dentro, aqui é fora. Então você passa de dentro para fora da casa como se você estivesse assim, navegando dentro do mesmo ambiente. E a gente tentou aplicar a mesma coisa para a suíte principal, para o banheiro e também para o estúdio, que é o que fica no andar de baixo. E isso traz outro assunto, o motivo da gente ter construído essa casa toda em concreto armado. Primeiramente pela estrutura de concreto armado, que ia nos facilitar e permitir essas grandes aberturas. Pelo declive do terreno também a gente precisava de uma casa muito resistente, uma casa rígida e sólida. E também a gente acessa a casa pelo nível da rua e depois o terreno desce muito abruptamente. Então, para a gente não perder espaço de terreno, a gente fez a garagem no telhado da casa. Então, obviamente, né, esse telhado teria que ser de laje, teria que ser muito resistente. E, por final, pela durabilidade, já que essa casa é de frente para o mar. É maresia, é vento do oceânico vindo assim, o tempo todo batendo de frente. As variações de temperatura, umidade, todas essas coisas. Então, uma casa feita de concreto armado vai, assim, reduzir a possibilidade de manutenção. Outra coisa também é que isso combina com o estilo português, né? Eles constroem bastante com a alvenaria. A gente tentou criar um desenho único, um desenho minimalista e que também tivesse uma certa sensualidade com essa coisa das ondas e ao mesmo tempo remeter a alguns detalhes locais, como as molduras em volta das portas, e também utilizamos muito as pedras naturais, que ali naquele terreno eram muito abundantes. Tem muito basalto ali, a ilha é uma formação vulcânica, né? Então conforme a gente começou a escavar o terreno, a gente começou a retirar muita pedra, já fomos separando aquilo ali para utilizar depois tanto na estruturação quanto no acabamento, que também é algo que remete à arquitetura tradicional ali da região da ilha. Outra coisa que muita gente pergunta é sobre o desafio de ter projetado e construído essa casa à distância, né? Na verdade, calhou dessa ter sido uma das obras mais tranquilas que a gente realizou. Não sei se isso é sorte, talvez, né, da gente ter encontrado um empreiteiro, uma construtora muito ponta firme, todo dia se comunicando, todo dia recebendo fotos. Obviamente, tiveram muitos ajustes a serem feitos, mas a gente levou isso muito numa boa. Foram algumas visitas, a gente intercalou, uma hora ia eu, uma hora ia a Margot, outra hora ia o proprietário, mas deu tudo certo no final. Algumas curiosidades muito interessantes eram sobre a forma
que eles constroem lá na ilha, né? Já alguns costumes europeus e principalmente alguns costumes locais. A utilização de grua para construir uma casa era algo que eu nunca tinha visto. Muito eficiente, inclusive até necessário. A parte do escoramento pré-moldado, também muito eficiente. Toda a preocupação com o isolamento térmico, porque a ilha é muito limitada em conseguir fornecer energia. Todas as casas lá, por obrigação, elas têm que ser muito eficientes. Então elas têm que ter isolamento térmico, placa solar. Foram premissas que a gente teve que se adaptar, teve que entender e aplicar tudo isso de forma muito eficiente. Com isso a gente aprendeu muita coisa, aprendeu algumas técnicas que não estávamos acostumados, que não são corriqueiras por aqui, né? O isolamento térmico externo, feito por cima da laje, fora o isolamento interno das paredes. Enfim, foram várias aplicações que eram novidades pra gente, mas também foram muito interessantes assim, de conhecer, de poder absorver. E o mais interessante dessa história inteira é que essa nossa convivência com a Ilha da Madeira criou uma conexão tão forte, a gente se apaixonou tanto por esse lugar que a gente acabou comprando um terreno vizinho. E um dia a gente pretende conseguir construir a nossa casa lá também. Essa ilha é um lugar mágico, uma coisa que a gente nunca havia imaginado que existia. O clima é ameno o ano inteiro, as praias são maravilhosas, é repleto de piscinas naturais, de trilhas, de aventuras, de natureza. É realmente um espetáculo. Então, se você quiser saber mais sobre a Ilha da Madeira, sobre os projetos da Macau, continua seguindo a gente que tem muita coisa legal para chegar.